Quando é hora de desistir de um relacionamento? Essa é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência, porque as pessoas às vezes estão passando por dificuldades no relacionamento e elas falam, Carol, isso que eu tô vivendo não dá mais pra viver, tipo, esse é o fim, esse é o fundo do poço. E aí vem aquela questão, quando é a hora? Só que sempre que eu vou falar aqui, eu tenho um público que namora e eu tenho um público que é casado. Então eu vou dividir esse vídeo entre namorados e casados. Eu vou começar a falar com namorados, que é o estágio 1. E namorados eu incluo aqui os noivos, tá? Que são pessoas que estão pré-casamento, beleza? Então lembrando que eu sou a Carol, falo sobre relacionamento. Já se inscreve, curte, compartilha, porque isso é muito importante para que eu continue fazendo vídeos aqui para você. E deixe seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Então vamos lá, namoro. Quando é a hora de acabar? Quando você chega e fala assim, acabou. Quando é essa hora? É a hora em que você percebe que os seus valores não batem com os valores daquela pessoa. O que são valores? Tudo que você tem de maior valor na sua vida. Aqui eu, Carol, por exemplo, na minha vida, o que é valioso é a minha fé, né? A minha religião, a questão de querer formar uma família. Então, o fato de eu querer ter filho, né? Na época eu queria ter filhos, eu queria ter um casamento que durasse para sempre, enfim, tudo que tem muito peso para você, tudo que é de maior valor na sua vida. Então, e isso daqui, agora, por exemplo, o que para mim não mudava antes? Onde que nós vamos morar? Não matei. Onde que nós vamos morar? Para mim isso não tinha peso nenhum, não mudava em absolutamente nada. Você sabe que vai morar aqui, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar que fosse. Onde a gente vai morar de cá? Vai ser uma casa, um apartamento? Isso não tinha valor pra mim também, tanto faz. Então, você tem que pôr na balança o que vale e o que não vale. Outra coisa, quando você percebe que ele tem, ou ela, tem alguns defeitos inadmissíveis. Então, tem coisa que pra você não dá pra você suportar. Aquele defeito, por exemplo, na minha vida, casar com uma pessoa que é encostada, que não tem vontade de trabalhar, de ser alguém na vida, é inadmissível. Pra mim, eu não tenho condição de trabalhar, de trabalhar, não tenho condição de ficar com uma pessoa dessa. Terceiro, pra mim, na época do namoro, se houvesse alguma traição naquela época. Se a pessoa tá te traindo naquela época, na época do namoro, a chance disso se estender pro casamento é muito grande. Claramente, eu vejo a traição muito como uma dificuldade que algumas pessoas têm, tirando as pessoas que são só sem vergonhice mesmo, mas tem gente que eu acho que realmente tem muita dificuldade em relação a olhar e desejar, eu acho que é uma área em que algumas pessoas sofrem mais do que outras. E não que esteja tudo bem, tá? É tudo ruim, a pessoa tem que se esforçar muito. É a mesma coisa que você falar para um diabético, ele falar assim, puxa, mas eu não consigo ficar sem comer doce. Não, mas você tem que dar um jeito, não tem como você ceder a isso. Então, eu acredito que seja mais difícil para umas pessoas do que para outras não ceder, mas não é para ceder. Então, se a pessoa cedeu no relacionamento, no namoro, para mim, corte. E aqui eu incluo desde ficar curtindo foto de outras mulheres no Instagram. Quando eu digo curtir foto de outras mulheres, eu tô querendo dizer foto sensual, tá? Agora, se a pessoa tá curtindo o trabalho de uma amiga, aí eu acho que tá certo, tá apoiando o trabalho do outro. Por exemplo, se um homem curtir esse meu vídeo, não tem problema nenhum, você concorda? Aqui eu estou trabalhando, trazendo informação. Agora, se é um vídeo sensual, que a pessoa tá dançando e o cara vai lá e curte, é totalmente diferente. Aqui eu incluo pornografia, mensagens indevidas, então aquelas mensagens... Claro que você talvez não precise terminar pegando uma mensagem, mas já fique com as suas orelhas em pé, que talvez seja a primeira etapa antes da traição. Relação física, né? Obviamente a traição física, enfim, tudo que remete que a pessoa tem essa tendência a te trair, tá? Então, por último, quando você percebe que o outro não está disposto a arcar com as funções dele do relacionamento. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, sobre função de homem e de mulher no relacionamento. Quando você percebe que o outro realmente não está disposto a arcar com suas funções no casamento, também para mim não tem como. Bom, então falei sobre namoro. Esses para mim, esses pontos que eu falei, todos são passíveis de fim. Eu acho que existem pessoas que podem ser mais adequadas para você. Eu não acredito que exista uma alma gêmea para você.
tá? Eu acredito que existem pessoas dispostas e com os mesmos princípios, valores e intenções que você. Então, pode ir atrás dessa pessoa. Não existe só 3 pessoas no mundo, existem outras milhões que você pode procurar. Vamos lá, agora falar no casamento. Carol, quando que você acha que um casamento deve acabar? Nunca. Como assim nunca? Nunca, nunca, nunca. Por que que eu falo isso? Porque o casamento é a única relação da sua vida, de um modo geral, relação séria que eu digo, que você fez a escolha da pessoa que você tá ao lado. Só que ele é uma pessoa que você escolheu para ser da sua família. Então, é uma pessoa que você escolheu de fora da sua família para ser da sua família. Você não pode simplesmente cortar essa relação. Ai, agora eu decidi cortar. É como se você, na minha visão, eu enxergo dessa forma. É como se você tivesse adotado uma criança e aí chega um certo ponto você fala, não quero mais essa criança na minha vida, vou cortar. E corta a criança que volte pro mundo. Não faz o menor sentido você cortar o marido ou uma esposa da sua vida, pois para dentro da sua família está colocado e você fez essa escolha, não fui eu que fiz essa escolha para você. A gente vive num país em que a gente tem liberdade de escolher com quem a gente vai se relacionar. Aqui não tem casamento arranjado. Então você fez essa escolha, agora você fique com essa escolha. Você não ficou com seus pais? Para sempre? Você não fica com seus filhos para sempre? Porque eles foram impostos para você. Alguém impôs, tipo, Deus falou, você vai nascer nesta família e seus filhos vão nascer da sua família. Você não tem escolha, você não pode chegar e falar assim, acho que eu vou trocar de mãe agora, hein? Não gostei da minha tá enchendo, vou trocar de mãe. Não existe isso. Então, não existe trocar de marido, não existe trocar de esposa. É assim que eu penso. Agora, então, é porque eu acho que todo problema que você tem no seu relacionamento dá pra ser resolvido. Todos os problemas. Agora, Carol, mas e se? Agora eu vou falar e se. São 2 situações pra mim que determinam o fim de uma relação. A primeira é quando você for abandonado ou abandonada. A pessoa que você casou saiu, largou você, chegou e falou assim, tchau, não quero mais ser casado com você, tchau, e sai. Não tem como se amarrar a pessoa. Você foi abandonado. Então, acabou a relação, acabou. Aí sim você vai refazer sua vida a partir dali. Alguém que você estava não quer mais estar com você. Então, nesse ponto, seu casamento acabou. Por escolha do outro, não por sua. Você não sai do casamento. E no segundo lugar, que é para acontecer, é você se afastar quando há casos de agressões físicas. Aqui eu não quero me estender nesse assunto, porque ele é um assunto muito difícil de lidar, e eu sei que as pessoas que vivem em relacionamentos dessa forma sofrem muito, porque normalmente essas pessoas vivem o alto e o baixo, então a pessoa abusa e de repente na sequência ela trata muito bem e daí gera a esperança de que a pessoa vai mudar. Porque a gente quer que a pessoa mude, né? Você quer que dê certo, você quer acreditar porque você tomou a decisão de estar com aquela pessoa. Você tem o sentimento e você tem a decisão, que é a combinação do amor, né? Então, você aí melhora, aí você fala, não, agora vai mudar e de repente você cai de novo. Então, esse é o único caso que eu não gosto nem de ficar comentando muito aqui. Primeiro porque e acredite, não acontecem só com as mulheres de serem agredidas, tá? Acontecem com os homens também. Tem muito caso de homem ser agredido por mulher, que a gente não costuma falar desses casos porque é incomparável a força de um homem e de uma mulher. Então, enquanto um homem pode machucar muito uma mulher e até levar nas consequências mais, extremas, uma mulher não consegue machucar tanto, né? Então, por isso que não é tão comentado o caso de agressão, mas é tão grave quanto, porque a intenção é a mesma, né? Só a consequência que vai ser diferente, né? Uma vai ser mais extrema do que a outra. Nesses casos, é bom que você se afaste, procure ajuda, procure tratamento e enquanto o outro não reconhecer o erro, falar verbalmente, eu errei ao fazer tal coisa, eu não posso fazer tal crime e falar, estou procurando ajuda especializada, aí enquanto ele não verbalizar, ela não verbalizar isso e realmente, de fato, buscar ajuda, buscar apoio externo, não tem como você ficar dentro do mesmo ambiente que essa pessoa, pela sua vida, certo? Então, nesses casos, o aconselhado é afaste-se dessa pessoa, para que essa daqui consiga procurar ajuda. Então, nesse caso, você também pode sair do seu relacionamento para que tente resolver. Mas a ideia é que um casamento nunca acabe. Então, se você gostou desse vídeo, já clica
curte, compartilha. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o amor acabou, que é para aquelas pessoas que falam assim, tá, Carol, mas e quando o amor acaba? O que que eu faço? Vai assistindo esse vídeo, o que que você acha que você tem que fazer quando o amor acaba? E eu te espero no nosso próximo vídeo.